E aí, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Felipe Leônidas e você está no canal Felipe Leônidas Comenta, análise de futebol com muita resenha sempre. Pessoal, antes de começar com o vídeo, eu quero pedir desculpa a vocês pela falta de vídeo nessas últimas semanas, mas vamos começar sem muita enrolação. Primeiramente, falando sobre o jogo do Flamengo, né, que enfrentou o Cruz Azul em duelo válido pelas quartas de final do Intercontinental, onde o Flamengo ganhou por 2-1 com 2 gols de Arrascaeta. E assim, pessoal, antes de falar sobre o jogo propriamente dito, eu preciso fazer uma crítica ao torneio em si do Intercontinental, porque onde já tem o Super Mundial que acontece no meio do ano e que vai ficar de 4 em 4 anos com 32 equipes, não sei se agora eles vão copiar a expansão da Copa do Mundo e vão arrumar mais vagas para colocar no Super Mundial, mas já tem esse formato, já é jogo que só. Eu não sei para que colocar mais um torneio desse estilo no final do ano. Somente no contexto onde você tem um Flamengo que já tá cansado da temporada. Cansado assim, apesar que a gente não percebeu isso tanto ontem, mas com certeza deve estar, porque jogo estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, é uma carga assim muito grande o calendário do futebol brasileiro. E você tem também por exemplo, o PSG, que só vai entrar na final, mas que tá lá, temporada europeia, ferro e fogo. Inclusive, ontem teve rodada da Champions League. E ainda mais, pessoal, isso esvazia o torneio, porque você tem... Ontem você teve 7 mil pessoas no estádio para ver o jogo do Flamengo e do Cruz Azul. 7 mil pessoas, por quê? Porque o povo do Catar, onde a FIFA escolheu para fazer esse torneio, não tava ligando. Eles não ligam pro próprio campeonato. Campeonato que tem o Al-Sadd, o Al-Rayyan, que são times que têm estrelas, que têm... E eles não querem saber quanto mais para time de fora. Mas assim, falando sobre o jogo, o Flamengo consegue um gol, né, com a Arrascaeta. Ele, inclusive, a gente tem que pontuar o como a Arrascaeta ele é diferenciado. Porque esse talento que ele tem, essa inteligência que ele tem, porque aquele primeiro gol que é o Piove, né, do Cruz Azul, entrega a bola para ele, mas não foi só ele ter entregado a paçoca, não. A Arrascaeta, ele leu ali, ele tava pressionando pra tá... Quando o erro acontecer, você já tá na hora certa pra só pegar. Ele ainda pega, deixa o goleiro no chão e bota pro fundo do gol. 1-0 Flamengo. Mas nisso o Cruz Azul fica pressionado. Inclusive, no primeiro tempo, eu digo que o Cruz Azul jogou mais do que o Flamengo. Tanto que consegue o empate no final do primeiro tempo com o voleio de Jorge Sanches. Inclusive, gol muito bonito. E aí eu até achei que o Flamengo fosse perder. Fosse ser eliminado. Porque, primeiro que você já tira pelo Botafogo ano passado, que perdeu pro Pachuca. Você tira pelo último Mundial que o Flamengo jogou, que perdeu pro Al Hilal no primeiro jogo. Ou seja, ali eu cheguei a achar, mas o Flamengo volta pro segundo tempo, volta bem melhor. E a Arrascaeta, de novo, faz o segundo gol e fecha a conta. E o Flamengo passa, né, para enfrentar o Pirâmides agora no sábado. E também falando sobre o esvaziamento do torneio, uma coisa também que eu achei desnecessário foi valer troféu esse jogo. Porque não é bem quarto de final. Você tem o Flamengo jogou ontem o Derby das Américas, aí vai jogar a Challenge Cup contra o Pirâmides para poder jogar a final contra o PSG. Que eu não vejo para que não vejo sentido em você pegar as fases do torneio, quartas, sem e fazer torneio separado dentro de um torneio. Isso aí só torna... Se o Intercontinental por si só já estava esvaziado, isso aí só banaliza ainda mais. Ainda um jogo de ontem valer troféu. É uma papagaiada assim muito grande. Mas dito tudo isso, parabéns pro Flamengo. Parabéns pro Mr. Felipe Luiz, pra Arrascaeta, que foi o Man of the Match, com toda a razão, com todos os méritos. E também pra torcida do Flamengo, comemorem muito. Se o Flamengo ganhar esse Intercontinental, comemorem, que vocês merecem, que um ano onde ganha Libertadores, ganha Brasileirão, esse Intercontinental vem para coroar esse trabalho magnífico 2025 da equipe do Clube de Regatas do Flamengo. E comemorem. Essas críticas que eu fiz, pessoal, não levem pro pessoal, porque se fosse qualquer outro time brasileiro jogando esse Intercontinental, eu faria na mesma. Continuando, pessoal, com o nosso vídeo de hoje, também a gente tem que falar sobre a notícia que saiu ontem da renovação do contrato do treinador Abel Ferreira com a equipe do Palmeiras até 2027. E assim, a gente, desde a final da Libertadores, desde até um pouco antes, quando o Palmeiras estava se derretendo no Campeonato Brasileiro, já tinha muita gente pedindo fora Abel.
muitas críticas até ofensivas mesmo, aquele negócio do povo mandando pix pra ele, com mensagem xingando ele, aquela uma idiotice assim, sem tamanho. E também com muita ingratidão, porque tá certo que no futebol, pessoal, a gente não pode ter gratidão eterna, a gente não pode, porque conquistou um título, porque fez isso, aquilo, outro, ficar prendendo o cara no time com salário alto, isso aí não faz sentido realmente, mas vamos fazer uma análise assim dos fatos, pessoal. Muito embora o 2025 do Palmeiras foi... Os resultados foram ruins, a verdade é essa. Você tem um vice-campeonato no Paulistão contra o Corinthians, você tem a perda do título brasileiro da forma que foi lembrando muito o Botafogo de 2023, pipocando, empatando, perdendo o jogo que estava ganho. E também, cara, não, é uma performance que não, realmente não condizia com o time treinado por Abel Ferreira. Mas vamos lá para análise fria, para pensar mais com a cabeça e menos com a emoção. Abel chegou em 2020, pessoal, e ele já tem 10 títulos com Palmeiras, sendo eles 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e fora os títulos estaduais. Como é que vocês querem demitir um cara desse, pessoal, que ele elevou o patamar do Palmeiras? Tá certo que antes dele já tinha o investimento da Crefisa, de Leila Pereira, que inclusive eu quero parabenizar a presidente do Palmeiras, porque ela mostrou convicção, dobrou a aposta no trabalho do Abel, onde ele estava mais balançado no cargo. Ela não se curvou à bravata, à pressão de torcida, da mídia. Eu acho que dos dirigentes do futebol brasileiro, pessoal, ela é a que eu mais admiro, porque ela tem atitude, ela tem convicção, ela não fica se dobrando, ela não come sugestão de ninguém. Se ela tem que ir numa rádio, na televisão e falar o que ela quer, ela vai. E do mesmo jeito é para renovar contrato, para também mandar jogador embora. E eu acho que a gente precisa de dirigente assim no futebol brasileiro. A gente precisa de mais gente com atitude. E vamos também ser mais pragmático, pessoal. Se o Palmeiras demite Abel Ferreira, vai botar quem no lugar? Vocês acham que Guardiola ia sair do Manchester City para treinar o Palmeiras? Vocês acham que, sei lá, Hansi Flick ia sair do Barcelona para treinar o Palmeiras? Não ia. Aí vamos pro mercado sul-americano. Quem aqui que é melhor do que Abel Ferreira? Você pode falar Felipe Luiz, mas Felipe Luiz já tá empregado. Os outros técnicos estão tudo empregados. Você ia contratar quem? Luxemburgo de novo, que antes de Abel Ferreira era Luxemburgo. Você vai contratar quem? O técnico do Mirassol. E talvez seria uma boa se Abel saísse, porque se o técnico do Mirassol conseguiu pegar um time com as peças que ele tem, que em questão de plantel é bem limitado, e conseguiu colocar na 4ª posição do Brasileirão, não sei o que ele faria com o Palmeiras, mas seria uma aposta muito arriscada. Fora isso, você teria quem? Um André Jardine, que tá no México. Um Arthur Jorge. Um Luiz Castro, apesar que o Luiz Castro já tá quase acertado com o Grêmio. É assim, muito complicado e, novamente, parabéns para a presidente Leila. Boa sorte pro Abel nesse novo ciclo que ele tá começando no Palmeiras, né? E que eu acho que o que tava mais pesando era a impaciência da torcida, porque a torcida tem que se lembrar o que o Palmeiras já foi um dia, como o Palmeiras já teve um dia já de estar em Série B, de estar lutando contra rebaixamento, e hoje o Palmeiras está no patamar de sempre estar, pelo menos chegando em semifinal de Libertadores, sempre estar disputando os títulos até o final e até ganhando. Muito disso passa por Abel Ferreira. E fechando, pessoal, dando uma passada no jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Ocasião que o Corinthians ganhou de 1-0 lá no Mineirão, pessoal, com um gol de Memphis Depay, que também é outro, assim como a Arrascaeta, quando eu falei dele no bloco do jogo do Flamengo, a gente tem que falar de Memphis Depay, tem que falar como ele é diferenciado. Ele tem 11 gols na temporada, não é o que mais aparece, não é o artilheiro, não é... Mas quando ele tem que aparecer, aparece. Tanto que ontem ele faz o gol, ele... Tá certo que foi um gol que saiu numa jogada que a bola sobra pra ele, ele manda pro fundo da rede praticamente sozinho. Mas ele tava lá. E o Corinthians mostrou vontade, mostrou... Tá certo que ganhou o jogo naquele jeito bem Corinthians de ser, né? Que não é dando vareio de bola, não é... É um futebol feio, mas com vontade, com raça, com entrega. E quem tá a falar isso é quem assiste jogos do Corinthians há mais de 14 anos e sabe que é o jeito do Corinthians ganhar. É 1-0, é numa bola parada, é na retranca, mas o que importa é ganhar. Ganha no futebol quem faz gol. E com isso o Corinthians consegue ficar apenas um empate da final da Copa do Brasil. O jogo de volta agora domingo na Neoquímica Arena.
E é saber se eu acho que, inclusive agora o Corinthians inverte a situação, porque o Cruzeiro era pra ter feito a parte dele ontem em casa, perde pro Corinthians e agora eu quero ver na pressão da Neoquímica Arena e é o que a torcida do Corinthians vai fazer domingo. Rapaz, o negócio ficou ruim pro Cruzeiro, viu? Ficou ruim mesmo. E domingo, pessoal, o Corinthians vai com sangue no olho, porque se o Corinthians avança pra final da Copa do Brasil e eventualmente ganha, vai dar um... Eu não queria usar o termo maquiada, mas vai pelo menos passar... Pelo menos vai terminar a temporada com bem mais dignidade, com um título da Copa do Brasil que paga muito dinheiro, muito mesmo. Eu vou até pesquisar aqui que eu não tenho de cabeça o valor da premiação. Cadê o valor da premiação da Copa do Brasil 2025? Aqui, ó. O campeão da Copa do Brasil esse ano vai levar 77 milhões de reais. E para um time que tá com os cofres combalidos, que nem o Corinthians, que tá problema, questão de dinheiro, questão política, foi um ano muito conturbado dentro e fora de campo. E esse título de Copa do Brasil vai ser muito bem-vindo se vier. Vai ser, pode esperar que domingo vai ser sangue no olho, tapa na orelha, vai ser naquele modelo. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Dê um like, se inscreva, compartilhe. E amanhã não, mas sábado a gente volta para fazer tanta repercussão do jogo de hoje, né? Que hoje a gente tem Vasco e Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, pelo outro lado da chave, que vai ser um jogo que vai pegar fogo. E sábado a gente vem aqui para falar desse jogo e também já para fazer o pré-jogo dos jogos da volta, que vão ser no domingo. Sendo Corinthians e Cruzeiro, domingo de 6 horas da noite e Fluminense e Vasco, 8h30 da noite. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu!